É que nem toda previsão epidemiológica de grife acadêmica, seja lá de que universidade for do mundo, significa um dado científico óbvio. Então, quando você fala que podem morrer 1 milhão de brasileiros, ou quando você dá eco a um artigo de uma outra grife acadêmica de que a gente pode ficar 2 anos em quarentena, que não é cientificamente sustentável, porque, eu repito, a epidemiologia depende de cálculos em cima de dados, e os dados são completamente caóticos nesse momento. A pesquisa científica está completamente perdida em cima disso. Então, quando você vai fazendo previsão, essas previsões elas acabam virando especulações. Ao mesmo tempo, você tem debates internos aos modelos epidemiológicos. Mas no Brasil, na mídia, inclusive, acabou se instalando uma questão que é a seguinte: se você não é a favor de trancar todo mundo durante 250 anos em casa, você é bolsonarista. Mas a vida humana se dá num ambiente concreto. Não há como separar a economia de vida humana, não é, Thaís? Você que entende disso, certo? Não há como separar a economia da vida humana. E quando você criou essa dicotomia que virou retórica na política, virou inclusive, acho que critério para convidar alguém para o jantar online via Zoom. Se alguém não for a favor de trancar todo mundo 250 anos em casa, não vai para o meu jantar via Zoom, certo? Para fechar, eu vou dar um exemplo. Debate acerca da segurança do número de infectados, certo? Esse debate, você tem um denominador que seria o teto. Se você sabe o número de infectados, você tem noção da porcentagem de letalidade, tá? Se você não tem um número seguro de infectados, que você não vai conseguir testar todo mundo, a não ser que você esteja num país que tenha 10 pessoas, você tem que fazer isso de forma aleatória, randomizado. Mas se você tem uma percepção do número de infectados, você tem uma percepção real da letalidade. Se você não tem essa percepção, e se há um entendimento como há em praticamente todo mundo que discute esse denominador, que o número de infectados é maior, por consequência, a letalidade é baixa. Certo? Esse simples raciocínio, ele pode levar à conclusão que, portanto, a letalidade do vírus é menor do que a gente acha. Mas o fato que a gente não sabe a real letalidade, a gente se move num cálculo de letalidade mais ou menos razoável. E veja, epidemiologia é estatística, vida humana é absoluta. Uma morreu é absoluto. E a discussão é relativa a números. Você já tem uma dissociação onde não há equilíbrio entre uma coisa e outra. Cada pessoa que morre é uma perda absoluta para ela e para as pessoas que perderam ela. Não há ressalva para a morte. Não há ressalva. Epidemiologia é estatística, é relativo. Então, eu acho que a manutenção do discurso negativo, ele acaba virando, ele perde a eficácia, ele enche o saco das pessoas, ele leva o grau de medo a muito alto, e isso também não é positivo, porque diminui a responsabilidade que a Dani perguntava. Porque se eu tenho muito medo, se está provado que eu tenho que ficar em pânico, minha responsabilidade acabou. Eu vou entrar embaixo da cama e não saio nunca mais.